Bom dia, 8 horas e 15 minutos em Brasília, terça-feira, 8 de dezembro. Eu sou o Thiago Tibúrcio e você está assistindo ao Senado Agora. A Comissão de Ciência e Tecnologia realiza hoje seminário internacional em conjunto com a Comissão Temática da Câmara para discutir estratégias legislativas para o investimento privado em ciência, tecnologia e inovação. E quem traz informações ao vivo sobre esse evento é a repórter Roberta Cruz. Bom dia, Roberta. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos assiste. Aqui no Brasil, o investimento privado em ciência, tecnologia e inovação não chega a 0,6% do PIB. Nas nações consideradas inovadoras, esse investimento é de 2%. Quem está aqui comigo é o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Senado. Bom dia, senador. De que forma, quais são as estratégias legislativas para aumentar esse investimento privado na ciência, tecnologia e inovação? Bom dia para você, bom dia para todos os telespectadores. Primeiro eu preciso falar da importância disso. Não tem país mais no mundo com futuro se não for capaz de dominar ciência, tecnologia e inovação, inventar produtos novos todo o tempo. Não tem futuro. Segundo, não tem futuro mais aquele país que quiser fazer esse desenvolvimento só com dinheiro público, estatal. É fundamental o financiamento privado. Esse seminário visa trazer para o Brasil um acúmulo, um incentivo ao financiamento privado. E aí a sua pergunta, como fazer isso? Nós precisamos fazer com que haja sistemas bancários, pequenos bancos que existem já no mundo, que se dedicam a financiar pesquisas. E ganham quando o pesquisador descobre um produto. E segundo, fazer com que surjam pequenos pesquisadores no mundo, o que por aí se chama hoje de startups, ou seja, iniciação de pesquisa. Quando a gente colocar juntos quem financia com quem pesquisa, o Brasil vai em frente. E esse seminário hoje é um seminário internacional. Quais são as experiências estrangeiras que vão ser apresentadas aqui? Nós vamos trazer basicamente da comunidade econômica europeia, dos países europeus em geral. Porque eles têm uma experiência nesse sentido, eles estão praticando esse tipo de caminho. E nós queremos ver as experiências que eles têm, tanto do lado dos bancos que financiam, eu chamo bancos, mas são pequenos fundos, pequenos, como também as pequenas empresas de pesquisa, jovens, brilhantes, que decidem fazer uma pesquisa sobre algo novo, seja na área da medicina, remédios, seja na área da informática. Então, eles têm muita experiência e nós queremos trazer essa experiência para cá. É o primeiro seminário, já estamos pensando no outro, no próximo ano, quando vamos não só trazer essa experiência, como ver o que é que nós fizemos ao longo desses próximos 6 meses. Certo, muito obrigada, senador. E lembro também que o seminário é interativo. Quem quiser participar pode entrar no senado.leg.br/e-cidadania. Tiago. Muito obrigado, Roberta, pelas suas informações. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública com o tema A relação da redução da menor idade penal com a justiça social. As comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça fazem audiência pública conjunta para avaliar os 15 anos da Agência Nacional de Águas e a Política de Recursos Hídricos. E a Comissão de Educação se reúne para votar projetos, entre eles o que cria o Dia Nacional do Combate ao Preconceito às Pessoas com Nanismo. Será ainda apresentado o relatório do senador Paulo Paim com conclusões da avaliação da política pública Educação Integral. E a Comissão de Assuntos Econômicos analisa o projeto de lei que altera as regras do Simples Nacional. A relatora do projeto explica. Pela proposta, passa a ser considerada microempresa aquela que tiver faturamento anual de até R$ 900 mil e não mais R$ 360 mil. Já para as empresas de pequeno porte, o limite sobe de 3,6 milhões para 14 milhões e 400 mil reais. A matéria também amplia o teto
de quem é enquadrado como microempreendedor individual, de 60 para 72 mil reais. Com isso, mais empresas podem aderir ao Simples, regime que reduz a carga tributária e unifica a cobrança de impostos. Nós precisamos que o micro e pequeno empresário se sinta fortalecido, tanto com vontade de entrar e abrir a sua pequena empresa, sabendo que com essa possibilidade de não ter mais aquele degrau abrupto de aumento de imposto, vai ser uma rampa muito suave, mas também, se porventura quiser fechar, não tem mais aquela papelada absurda que o impede e fica numa burocracia que as pessoas têm medo até de entrar numa pequena empresa. A pauta do plenário do Senado está trancada pela medida provisória 691, que permite a venda de imóveis da União. A medida faz parte do ajuste fiscal do governo e perde a validade em fevereiro do ano que vem. A Secretaria de Patrimônio da União divulgará a lista dos imóveis disponíveis para venda 18 meses após a publicação da lei. Os imóveis serão vendidos a preços de mercado, serão descontadas as benfeitorias e os ocupantes terão preferência na compra. No caso dos terrenos de marinha, as áreas ao longo do litoral, nas margens de rios e lagoas, com influência das marés, haverá um desconto de 25%. A MP só permitirá a venda de imóveis em municípios com área urbana consolidada e com mais de 100 mil habitantes. Ficam de fora os terrenos dos Ministérios da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores e a faixa de fronteira. E os senadores também podem votar em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição 110. Ela reduz a quantidade de cargos em comissão no Poder Executivo. A repórter Karine Beluso explica. Só no governo federal são 34.800 cargos em comissão. De acordo com o texto do relator, senador Álvaro Dias, eles não poderão passar de 10% do total de funcionários na União, nos estados e no Distrito Federal e de 15% nos municípios. Se a emenda constitucional for promulgada, 50% desses cargos deverão ser obrigatoriamente preenchidos por servidores de carreira, 25% por processo seletivo e só os outros 25% poderão ser de livre nomeação do gestor público. Para a matéria ser aprovada, ela precisa passar por 2 turnos de votação nas 2 casas do Congresso. A Comissão Senado do Futuro se reuniu para discutir o relacionamento do cidadão com o Senado Federal. Representantes da Ouvidoria, Secretaria da Transparência, do Portal E-Cidadania e da Secretaria de Comunicação da Casa participaram de uma audiência pública. Entre janeiro e novembro de 2015, a Ouvidoria do Senado recebeu, em média, 1.760 manifestações por mês. Até agora, 3.600 foram respondidas. Regina Bezerra é coordenadora de relacionamento com o cidadão e diz que o trabalho é fruto da parceria com todos os órgãos da Casa. Parcerias com a Secretaria de Comunicação, por meio da Rádio Senado, por exemplo, nós criamos um programa chamado Espaço Ouvidoria, que é mais uma forma de falar, dos parlamentares falarem com o cidadão. Nesse programa são escolhidos manifestações mais representativas de temas que estão sendo debatidos e são de interesses da população. Com o Jornal do Senado, cada vez que a gente divulga nossos números, divulgamos nossas informações pela Agência Senado, pela TV Senado, que sempre nos concede espaço para falar, para conversar com o cidadão e principalmente para os parlamentares responderem essas manifestações diretamente aos parlamentares. Nós abraçamos a Secretaria de Comunicação Social, que passou a nos dar apoio em todas essas questões, entendeu? Também a ouvidoria passou a nos ajudar bastante. As visualizações, em 2012, 1.100.000, 2013, 1.300.000, 2005 passamos para 5 milhões, estamos agora até o mês de novembro, 8.800.000, quer dizer, está aumentando assim de uma forma bastante expressiva. Tem uma outra questão, o seguinte, a forma de visualização, computadores em azul, vermelhos em celulares e em tablet em verde.
Então, ver como os dispositivos de telefonia móvel é o nosso grande filão de acesso. E para o senhor ter uma ideia, senador, em 2006, nós tivemos uma pressão popular muito grande com relação a um projeto polêmico na casa, que era a criminalização da homofobia. Ela mobilizou uma quantidade de telefonemas pelo Alô Senado e por internet, que os parlamentares ficavam angustiados com aquele volume. E nós sentimos que aquilo não refletia a totalidade do pensamento do brasileiro. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente aplica uma pesquisa e aí a gente viu que a gente podia dar para o senador exatamente o que o brasileiro pensava sobre aquele projeto de lei. Então, o Data Senado entra para dar essa compensação um pouco, né? Aqui são os números globais. Ao todo já fizemos 69 pesquisas e ouvimos 95 mil pessoas. As enquetes foram respondidas por 3.300.000 pessoas. O impacto dela é que as pesquisas vão para dentro das comissões, né? Elas ajudam as comissões nos debates temáticos sobre assuntos importantes como violência contra a mulher e contra negros, e auxiliam na avaliação de políticas públicas por essas mesmas comissões. Nós temos hoje no portal da TV Senado na internet, esse ano, um crescimento também estrondoso, de 1 milhão para 12 milhões de visualizações. Isso é um trabalho importante, mas a gente atribui também em grande parte ao fato de que esse ano nós passamos a transmitir a TV Senado no YouTube. E nós temos 2 canais no YouTube. Isso foi um trabalho que foi feito nas administrações anteriores. Nós só colhemos os louros, eu tenho que fazer essa justiça. Mas isso é muito importante para o cidadão, porque o cidadão pode ver no seu celular. Está sentado no ônibus, em qualquer lugar, ele pode acompanhar. Na verdade, esse ano os nossos grandes números são na área de mídia social. Nós alcançamos 800 mil assinantes em dezembro no Facebook. Houve um crescimento de 184% ao longo do ano. Foi um salto da 21ª posição para a 13ª posição no ranking das páginas do governo. Isso é um motivo de orgulho para a gente. A função e o propósito da Comissão do Senado do Futuro é exatamente discutir a nossa sociedade. O que o Senado pode fazer para estar trabalhando no sentido de atender os anseios da sociedade. E também de que forma a sociedade pode participar exatamente na busca de soluções dentro da sua comunidade. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.